esquecendo. Então, por algum motivo, faltou aterro. O seu terreno está rebaixado ao nível da rua, ou você quer fazer uma obra mais elevada, ou por qualquer seja o motivo, tá? Você vai necessitar, então, de um aterro, você vai necessitar de adição de material. Sendo que, do mesmo modo, tem que ser calculado, né, o volume de solo que vai ter que ser comprado, né, qual seria o volume dele compactado, né? Por isso que é importante, então, também ter um ensaio laboratorial. Leva para o laboratório, pega um pedaço daquele solo, viu-se que ele tinha um certo volume. Após compactado, ele, né, diminuiu, e essa taxa de variação de volume é o que vai determinar o quanto que eu preciso de aterro. E da mesma forma, no aterro, tá? A gente vai ter um ângulo de inclinação, sendo que aqui os ângulos são de 1/4, 1/3, meio e 2/3. Os valores mais indicados, né, para inclinação desse declive. Além disso, né, tem algumas recomendações. Aqui apareceu o corte, mas deixa eu já ajeitar só um minutinho. Professor, só uma dúvida. Essa aula que nós estamos vendo hoje é a 3.1? 3.2. Aqui. Tá, obrigada. Apareceu o corte. Certo. Então, um aterro, tá? Corrigindo ali que ele trecho estava errado. Sendo que a gente tem algumas indicações no caso dos aterros. O que acontece? Chegou o solo lá para ser aterrado. Cada camada do solo compactado, no máximo 30 centímetros. Então, eu não vou despejar, tá, todo o meu aterro dentro do meu terreno e já ir compactando. O ideal é sempre ir compactando camada sobre camada. O solo ele pode ser compactado manualmente ou mecanicamente, tá? Você pode então ir com algum objeto, né, compactando, batendo no solo, ou com algum equipamento mecânico, tá? Adiciona-se água para melhor acomodação durante a compactação. Gosto de comentar aula passada. A água, quando ela é inserida no solo, ela acaba agindo como se fosse até um lubrificante entre as partículas e acaba fazendo com que elas se rearranjem de uma maneira melhor, gerando assim uma maior compactação. Evitar o entulho, tá, no material de solo para não aumentar os espaços vazios. Então, não jogar entulho. O ideal é sempre ser o solo o mais puro possível, tá? Porque esses entulhos podem, devido à sua granulometria, às vezes é um pedaço de entulho grande, acaba gerando espaços vazios ali no local. E caso o solo seja arenoso, o solo que você comprou para aterrar seja arenoso, adiciona 15% no volume de solo. E se for argiloso, pode adicionar 24%. Então essas são as regras, digamos, médias aí, padrões para ter uma boa compactação.
Então, cada tipo de solo vai ser feito um cálculo diferente, um estudo diferente, né? Isso, na verdade, não tem como a gente chegar lá exatamente e falar assim, ah, esse solo, ele é arenoso, vai ser tanto, tá? O que acontece é que sempre o ideal é coletar uma amostra de solo, levar no laboratório e lá com os ensaios eles trarão esses dados, né? Tanto de compactação, tanto de empolamento que a gente vai ver agora, a quantidade de água, igual a gente falou ali, é 24% para argila e 15% para areia, mas nem sempre, porque lembra o passado que a gente viu a composição, que eles têm várias granulometrias, várias partes, um solo ele não é 100% areia, não é 100% argila, então, como ele é um misto, tá, de texturas, acaba que as taxas, esses valores acabam sendo bem variados. Mas em valores médios, a gente adota os que estão aqui. Mas não significa que vai ser aquilo, tá? Inclusive, para determinar se ele é argiloso, se ele é arenoso, o ideal mesmo é levar no laboratório e ver os percentuais de cada granulometria. Um fator interessante até no laboratório é possível chegar até o valor da energia da compactação, ou seja, o quanto de equipamento que você tem que ter para compactar o seu solo, a quantia feita em projeto. Então você consegue dimensionar inclusive isso. Ah, vai ter que passar o rolo compactador 4 vezes. Não, 3 vai ser suficiente. Não, 1 vai ser suficiente. Isso vai ajudando inclusive na parte de orçamento. O empolamento. O que é o empolamento? Igual eu falei lá no começo na parte do corte, então, dependendo do tipo de solo, ele vai ter um fator de empolamento, ele vai acabar ganhando partículas de ar no meio, né, dos seus grãos e vai gerar um volume maior de solo, sendo que para terras vegetais a taxa de empolamento é de 20 a 30%. Se o seu solo for argiloso, 25 a 30%. Uma rocha em decomposição, 30 a 35%. E se for uma rocha, 35 a 50%. Então, o índice de vazios dele vai aumentando muito. Depois, na verdade, é o processo inverso, né? A compactação é aplicar uma força para que o solo diminua de volume, né? Fique mais apertado. A partir do momento que você mexe nele, você está descompactando ele, trazendo ali um ganho de volume para aquele solo. E por que isso é importante? Isso é importante para a gente calcular, por exemplo, quantos caminhões vão precisar para retirar um determinado solo, ou, do mesmo modo, quantos caminhões precisam trazer o solo para fazer o aterro, certo? A gente tem, então tem que compensar esse fator de empolamento. E o que a gente pode fazer em alguns casos, tá? A gente tem uma cota de altitude, certo? Então aqui a gente tem uma altura. Então a gente tem um certo nível, um padrão de altitude, em que a quantidade de solo que vai ser retirado vai ser a mesma necessária para mim fazer o meu aterro. E esse nível, essa altura, é chamada de cota de compensação, que a gente vai aprender a calcular qual que seria a altura. Então, na maioria das situações, principalmente em zonas urbanas, né, é interessante utilizar a cota de compensação no projeto. Por quê? Porque em vez de ter que pagar um caminhão para levar o solo ou comprar terra e ainda ter que pagar o frete do caminhão de trazer aquele aterro, né, pode ser muito caro. Então, encontra-se essa cota de compensação, que vai ser uma altura que vai, digamos, fazer a terraplanagem, né? O mesmo solo que vai ser retirado vai ser o valor exato
que vai, né, complementar ali o meu aterro, formando ali então um platô, que é essa parte aqui do nosso, que vai receber a nossa edificação, certo? Professor, uma pergunta. Nessa questão aí, dessa última coisa que você estava falando de compensação, mas daí também nesse cálculo vai entrar a questão de tipo de solo e de quanto ele vai aumentar, né, a porcentagem. Isso. Por isso que o ideal é quando se inicia aí trabalhos que envolvem movimentação de terra, é já retirar uma amostra de solo e levar no laboratório, né, que já vai vir todos esses índices. Que aí a chance de errar, ela vai ser diminuída, né? Por exemplo, às vezes o seu É solo vai porque, dar... tipo, Pode falar. que no ateliê 2 a gente está fazendo agora é um terreno inclinado. Então, Uhum. tá sendo uma loucura com essa questão de movimentação de terra e volume, não sei o quê. Então, vocês vão poder encontrar, né, a cota de compensação, para encontrar o nível médio ali que vai, a mesma quantidade que você retirar de um lado vai compensar do outro, né, e determinar o Sim. platô para receber essa obra. Professor, O... só uma dúvida também. Pode falar. Com relação a essas questões de compensação, para essas casas, que a gente aqui é bem, em Sinop é bem plano, né? Sim. Para essas casas que a gente está acostumado aqui, existe a necessidade de você fazer esse cálculo de compensação também ou não? Não, existe porque, querendo ou não, a perca de volume, na hora que vai compactar, ela acaba sendo um pouco grande, mas não é nada muito complexo. Ainda mais que aqui, como os terrenos são bem planos, né, simplesmente vai ser ver a área e multiplicar pela altura ali e vai chegar no volume de aterro. Certo. Mas, digamos assim, é importante considerar sempre, tanto na retirada quanto na hora de comprar. Só que igual você falou, dependendo do nível da obra, não vai nem... Não vai dar diferença. Por quê? Porque devido ao tamanho do caminhão, você compra só a carga de terra, né? Não dá para você comprar, eu só quero... Ah, eu calculei, eu preciso de 3 metros cúbicos. Não vende. Tem que vender a carga completa. Então, às vezes, em pequenas obras, isso acaba sendo realmente insignificante. Não vai influenciar, não. Beleza, valeu. Mas, por exemplo, em Cuiabá, já é um lugar bem mais, digamos, lá não tem padrão nenhum o solo. É totalmente... Pode ter um terreno totalmente inclinado. Então, dependendo da necessidade, vai ter que fazer um grande corte. Isso também é muito... A gente vai ver ali no exemplo, que é muito importante, às vezes, na parte da viabilidade. Na hora que a gente vai estudar a viabilidade. Dependendo da quantidade do que tiver que ser feito, acaba que o custo vai lá em cima. Vamos começar aqui pelo mais simples que eu deixei aqui. Professor, Pode falar. acho que a Geisla está tentando entrar e não está conseguindo. Fala para ela. Deixa eu falar. Alguém fala para ela sair e entrar de novo, igual a. Deu certo aí com a Ana. Enquanto eu ajeito aqui. Então vamos lá. Esse primeiro cálculo, pessoal, vai ser um cálculo
bem básico, digamos assim. Por quê? Cálculo de volume é o quê? É uma área vezes uma altura, né? Uma outra dimensão. Que nesse caso vai ser a largura do nosso terreno. Esse caso, tá? Ele vai estar na nossa apostila. Deixa eu encontrar aqui o trecho. Aqui. Vai ser essa mesma representação aqui, só que eu fiz... eu dei uma modificada para tentar ficar mais claro o entendimento. Tá? Então, a gente tem aqui, nessa parte de cima, a planta, tá? Que seria essa aqui, ó. O terreno tem 25 por 10. E ele foi dividido em duas seções, né? Provavelmente as seções têm inclinações diferentes. Então, aqui a gente tem o volume 1 e o volume 2. E essas distâncias, né, da base aqui do volume 1 e 2, na parte do corte, a gente vê que, na verdade, que vai estar mais para baixo. Essa mesma aqui. Ela vai ter, então, 8 e 17. Logo, vai ter a distância total de 25, correto? Sendo que esse ponto aqui, essa altitude está com meio e essa altitude aqui está com ponto 35. Então, qual que é o processo? O processo é simples. Basta a gente calcular a área vezes a largura desse terreno. A gente vai chegar, então, no volume. Então, o volume 1, dá para enxergar desse tamanho ou aumenta? Eu consigo enxergar. Aumenta um pouquinho, professor. Um pouquinho? Tá bom. É. O que vai determinar, então, o volume 1? O volume 1, então, vai ser a altura, quer dizer, a altura não, vai ser a área do nosso triângulo. Isso aqui é um triângulo, certo? Então, vai ser essa área vezes o comprimento. Qual que é a área de um triângulo? É a sua base vezes a sua altura dividido por 2, certo? Então, isso que é a área do triângulo, área do triângulo certo? Vezes, no nosso caso, 10, que é, deixa eu colocar L, que é o comprimento do terreno. Desse modo, o nosso volume 1, ele vai ser igual a 8 vezes 0,35 dividido por 2, no fim aqui, vezes 10. Então, 8 vezes 0,35 dividido por 2 vezes 10, Igual a 14. 14. Nosso volume 1 é igual a 14 metros cúbicos. Então, eu vou anotar aqui em cima. Só para a gente já ter uma noção, o volume total é igual ao volume 1 mais o volume 2, certo? Sendo que o volume 1 ele é igual a
14 metros cúbicos. Vou apagar aqui, então. E agora a gente vai calcular o volume 2. Nesse caso, nesse segundo caso, o volume 2, ele vai ser a área do quê? Que sólido que é isso daqui? Isso aqui é um trapézio, certo? E a fórmula do trapézio é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Correto? Isso vezes, então, é porque essa área vezes a nossa largura, que é 10. Deixa eu já apagar aqui, então. O nosso volume do nosso trapézio. No caso, ele vai ser o quê? Aqui vai estar com 0,35 e aqui vai estar com 0,5. Tá? E a altura dele, no caso, se fosse inverter, seria o 17. Então, o volume 2 vai ser 0,3 mais 0,5 vezes 17. O que seria esse 0,3? Não seria 0,35? 35, exatamente. 0,35. Então, 0,35 mais 0,5 igual vezes 17 dividido por 2 vai dar esse valor aqui. Isso vezes 10. Então vai dar um volume 2 de 72,25 metros cúbicos. Certo? O nosso volume 2 é igual a 72,25 metros cúbicos. Dessa forma, tá? Nosso volume total vai ser igual a 14 mais 72,25. Nosso volume total vai ser igual a 86,25 metros cúbicos. Deixa eu ver se no material ele pergunta mais alguma coisa. Na verdade, aqui, o que ele fala? Ele pergunta para retirá-la desse solo. Então, para a gente retirar esse solo, quantos caminhões a gente vai precisar? Desse modo, cadê o meu apagador? 86,25. Esse volume de 86,25 é meu solo compactado. Se eu retirar, né, ali no exemplo ele usou um empolamento de 40%. Então seria, vou colocar volume final, tá, é igual a 1,4, que é uma taxa de 40% de empolamento, vezes
86,25. Então, 86,25 vezes 1,4. Meu volume final de aterro vai ser de 120,75 metros cúbicos. Ele pediu para que nós usássemos caminhões de 9 metros. Então, quantos caminhões seriam necessários para retirar esse volume, tá? Esse aterro aqui? Então, seria 120 dividido por 9. 13, ou seja, 14 cargas, tá? Tá bom, mano. Só para a gente ter uma ideia, né? Se a gente dividisse pelo que a gente calculou, de 86 dividido por 9, a gente vai ter, então, a gente pediria só, né, no orçamento nosso, seria apenas com 10 cargas, com 10 caminhões. Então, teria um erro aí considerável durante a execução desse projeto. A gente pode fazer talvez com 86,25, vamos colocar, geralmente 40 é muito, mas 30% é considerável. Então 30%, 112 dividido por 9, pediriam 13, né? Então daria uma diferença de um caminhão, não seria tão errado, mas na margem de segurança boa, tá? 40% fica bacana. Ok, a gente vai resolver agora a minha resolução que eu vou postar para vocês, ela fica um pouco diferente da apostila, tá? Porque eu trouxe o cálculo da cota de compensação junto. Então, no material não tem o valor, não tem o procedimento de cálculo da cota de compensação, que seria essa altitude, essa altura, né, necessária para que o volume do corte seja o mesmo do aterro. Mas vamos aqui no material para a gente entender. Aqui no material, o método de cálculo, tá? Ele é o método de cálculo pelo método das alturas ponderadas, tá? Aqui no material, não nessa seção, vai ter um erro, tá? Então, se vocês forem, já anotem no material de vocês, não é nessa parte, tá? O erro vai estar aqui. Essa resolução aqui, ó, não é essa imagem está errada, tá? Os valores aqui não estão corretos. No caso, a resolução para essa imagem aqui, para essa malha aqui, ela vai estar um pouco mais para baixo, aqui, ó. 11.2, também não, 109. É, 11, também não está batendo. Ó, essa imagem era para ser no lugar 10, aqui da parte do avançando na prática, que também vai estar errado, tá? E essa do avançando na prática, não sei de onde ela veio. Provavelmente deve ser de outro exercício. E a imagem da parte aqui do sem medo de errar, não tem a imagem compatível com a resolução que está aqui. Então, para resumir, peguem a imagem aqui, a malha do sem medo de errar, e levem para o avançando na prática
tá? Que aí vai dar certo a resolução, ok? Essa resolução vai estar um pouco diferente da que eu vou passar, tá certo? O que ele pede aqui, então, nessas atividades? Ele pede, né, que a gente calcule, nesse caso, a solicitação é que a uma determinada cota de altitude, ou seja, eu quero que a minha construção fique nessa cota. Eu vou precisar aterrar ou vou precisar realizar um corte, certo? Então, esse que seria o procedimento. O que eu vou fazer? Antes de tudo, a gente tem que entender essa questão dos pesos. Mas acho que eu vou... Deixa eu copiar essa imagem. E aí a gente vai resolvendo junto. Eu vou utilizar o Excel, que aí depois eu mando, na verdade, essa resolução para vocês. Deixa eu só ajeitar aqui. Cálculo de corte e AT. Como é que funciona, pessoal? Então, lá no nosso terreno, nós teríamos, então, tá, nós criaríamos uma malha. E essa malha, cada ponto vai constar uma altitude. Que cada vértice, cada ponto é determinado o quê? Um peso. O funcionamento desses pesos é bem simples. Aqui a gente vai ter, na verdade, só peso 1, 2 e 3. Deixa eu inserir aqui um outro exemplo. Que seria semelhante deixa eu deixar assim. Tá, P1, P2, peso 2, peso 3 e peso 4. O que acontece? O que são os pesos 1? São os vértices, tá? A gente pode considerar que os vértices que estão sozinhos. No caso, ou que ele não tem nenhum outro, tá? Outro setor em volta dele, tá? Ele só está ali sozinho. Então, o peso 1 seriam os cantos. Com todo canto, toda altitude, toda cota de elevação que tiver no canto, ela vai ter um peso 1. Então, aqui seria um peso 1, aqui seria um peso 1 e aqui seria um peso 1. Correto? Quais seriam os pesos 2? Os pesos 2 a gente pode interpretar sendo como as bordas, tá? Mas que não são os vértices, ou de outro modo, né? Ele é um ponto que contém duas áreas, ou seja, dois quadrados, tá? Dois quadrados contemplam esse mesmo ponto. Ou seja, o ponto 2, deixa eu tirar aqui o preenchimento. Esse ponto ele tem 1, 2 elementos. Aqui no outro ponto 2, 1, 2
aqui mais 1,2, 1, 2, e aqui mais 1,2, que são de peso 2. Vou tirar esse peso 1 daqui. Então, a gente teria aqui 4 pontos com peso 2. O que seria, então, o peso 3? O peso 3 seria pontos que contemplam 3 quadrados. E aqui a gente só vai ter 1,3, que é só esse trecho aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3. E o ponto 4, um trecho que contempla 4 setores, 4 quadrados. Ponto 4, então ele tem 1, 2, 3, 4. Peso 4, peso 3, peso 1, peso 2. Esses pesos são valores que serão multiplicados durante o nosso cálculo. Fiz esse exemplo para vocês entenderem, né, como seria um exemplo com o peso 4. Pois aqui no exemplo da apostila a gente não tem nenhum, tá? Nenhum que conte esses fatores. Alguma dúvida? Deixa eu juntar tudo aqui que eu vou salvar isso daqui depois. Legal. Em qual página da apostila que tá isso daí? Para acompanhar mais fácil? Vai no... Avançando na prática? Mas a imagem do avançando na prática pega do sem medo de errar. Tá errado. Não vai bater se você... Entendi. A resolução é no avançando na prática e o desenho é do sem medo de errar. Ao contrário. Não, isso mesmo. Avançando na prática e o desenho sem medo de errar. Exatamente. Okay. Pronto. Opa. Certo. Então, aqui a gente tem um modo de funcionamento dos pesos. Então, a gente vai começar. Eu vou inserir aqui uma caixa de texto. Que eu vou, conforme a gente colocar como formulário. O que a gente tem que fazer aqui, então? Primeiramente, a gente tem que separar os pontos por pesos, certo? Então, aqui eu vou ter o peso 1, peso 2, peso 3 e peso 4. Então, eu começo. Deixa eu ver se eu consigo só reduzir aqui. Aí. Então, nós temos aqui o peso 1. Quantos pontos nós temos no peso 1? 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu inserir mais uma linha aqui. Tá. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou anotar a primeira altitude aqui, que é 109,2. Depois eu vou para a próxima, que é 107. Depois eu tenho uma de 103,2, outra de 105 e outra de 101,4. Correto? Então, essas são as alturas dos meus pesos 1. Deixa eu só colocar. Aí, que aí fica igual. Agora eu vou anotar o peso 2. O peso 2 tem 107
1,1 e 103,3. A primeira etapa é só fazer uma tabelinha e ir colocando os dados. E de peso 3 eu vou ter o 105. Peso 4 não vou ter nenhum ponto de peso 4. Tá? Não foi o caso aqui nesse exemplo. Beleza. Agora, eu tenho que realizar a somatória. Vou ter que puxar aqui só a... Agora, nessa parte aqui de baixo, eu vou colocar como somatório ou total das cotas. Então aqui tem que ser o resultado da soma, tá, dos meus pesos. Eu vou colocar assim para a gente ter o resultado, tá? Aqui então eu tenho que ter a soma do peso 2, de todos os pesos 2. Aqui a soma de todos os pesos 3. Eu vou fazer, mesmo que não tenha nada no 4, eu vou fazer, tá? E daí o processo é o mesmo dia que tiver um dado para o peso 4. Vocês querem que eu refaça na calculadora ou deu para entender que ali já é feita a soma, esse valor aqui? Deixa eu fazer aqui para vocês acompanharem. Então é 109,2. Tá, professor, só uma dúvida aqui. Pode falar. O cálculo é só somar os pesos só para saber a quantidade de peso que a carga que vai receber? Ou não entendi esse propósito. Não, é o começo do cálculo. É um método. Beleza, então. Você vai ter que seguir esse processo para chegar no resultado, tá? O início, então, é ver quais são os pesos que são determinados por esses pontos, igual eu expliquei aqui nessa parte. Então, aqui já vai estar determinado na imagem, tá? Mas se um dia não tiver certinho assim, é desse jeito que eu expliquei. Peso 1, 2, 3 e 4. O 1 são os cantos, os 2 são as laterais, o 3 é nesse caso que ele está com 3 quadrados em volta, e o 4 seria os centrais, tá? Entendi. Então, depois de eu colocar todos os pesos, né, os valores das cotas de todos os pesos certinho numa tabela, eu somo todas as cotas. Então, mais 105 mais 101,4. 525,8. Depois eu vou somar o peso 2. 107,1 mais 103,3. 210,4. O 105 é ele mesmo, né? 105. E no peso 4 não tem nada. Então é 0. Depois, tá? Nessa outra parte aqui, eu vou colocar o quê? O total multiplicado pelo peso. Então aqui vai ser o meu total que eu acabei de encontrar, vezes o meu peso, que no peso 1 é 1. Aqui no peso 2, quando eu vou multiplicar, vai ser o total do peso 2 vezes 2, porque é o peso 2. O peso 3 vai ser igual ao total vezes 3. E o peso 4 vai ser igual ao total do peso 4 vezes 4. Certo? Então, na parte de baixo, vai ser o total vezes o peso. Então, vai ser 525
210,8 vezes 1, peso 1, certo? Depois o total do peso 2, 210,4 vezes 2, que vai dar 420,8. E no peso 3, 105, que é o total, vezes 3, que é o peso 3, vai dar 315. Peso 4 é 0, 4 vezes 0, 0. Depois de eu ter o somatório individual de cada peso, né, eu faço o total, somatório, vou colocar aqui embaixo esse valor desse somatório. O somatório do somatório é somar todos os elementos, tá? Do total vezes o peso. Então, aqui vai ser igual, tá? Eu somar esse primeiro elemento, que é o total vezes o peso, mais do peso 2, mais do peso 3, mais do peso 4. Que vai dar 1.261 vezes, quer dizer, 1.261,6. Que seria, então, eu fiz o total peso para cada peso e depois o somatório deles, tá? Então, seria 1.261, 525,8 mais 420,8 mais 315 mais 0. No total, 261,6. Agora, pessoal, eu tenho que contar, eu vou colocar aqui nessa coluna, como número de pontos ou de elementos o que seria o número de pontos? A quantidade, tá, de pontos deixa eu colocar só para dar uma diferenciadinha aqui. Então, quantos pontos que eu tenho no peso 1? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? No peso 2 eu vou ter 2 pontos. No peso 3, 1. E no peso 4, nenhum. Embaixo, deixa eu inserir mais uma. Vai ser o número de pontos vezes o meu peso. Então, aqui vai ser, eu tenho 5 pontos no peso 1, então vai ser 5 vezes 1. Eu tenho 2 pontos no peso 2, vai ser igual a 2 vezes 2. Tenho 1 ponto no peso 3, então vai ser 1 ponto vezes 3 do peso 3. Eu tenho 0 pontos no peso 4, então vai ser 0 pontos vezes 4 do peso 4. E depois eu tenho um somatório. Número de pontos vezes o peso. Ou seja, neste caso, tá? Neste caso vai ser igual a 5 mais 4 mais 3 mais 0. Vai dar 12, certo? Então vai ser 5 mais 4 mais 3 mais 0, 12, beleza? Até agora, tá dando para entender?
Sim, dá para acompanhar. Então tá. Agora eu vou colocar uma fórmula aqui para vocês. Que vai ser a fórmula da cota de compensação. Vai como CC. Então, a cota de compensação, que vai ser aquele valor de cota, né? Aquela altura que vai ser o ponto em que a mesma quantidade de corte vai ser a mesma quantidade de aterro, né? Sendo mais econômico, porque eu não preciso nem retirar e nem trazer solo, essa fórmula vai ser igual ao somatório total x peso, vou dar um espacinho, Senhor, me adiciona aí de novo. beleza, Eu estou entrando pelo computador. tá bom. Somatório total dividido, deixa eu ver se eu insiro uma fórmula aqui, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem depois. Só um instante. Uma equação, nova equação. CC é igual a somatória dividido por certo? Então essa vai ser a fórmula da cota de compensação. Logo, a cota de compensação CC vai ser igual a será que tem como deixa eu colocar um pouco mais para baixo? Logo CC resolução CC vai ser igual a 1261,6 dividido por 12, né? Desse modo, CC é igual a este valor dividido por este, tá? CC é igual a 105,13 metros. Ou seja, a uma altura de 105,13 metros, eu vou ter um ponto de inflexão ali, em que a mesma quantidade de corte vai ser a mesma quantidade de aterro, certo? Então, vocês poderiam medir essa altitude lá no terreno, enfim, e pedir para fazer a terraplanagem, porque naquele ponto seria o ponto, tá, ideal. Agora, né, a gente vai executar o que a atividade pede. O que ela pede? Neste caso, ela pede a cota de escavação, tá? Ou seja, qual que é o volume que eu vou ter que retirar ou pôr, tá? Se eu quiser que a minha edificação fique no nível 100, né? 100 metros. Agora, deixa eu ver se eu consigo só organizar para caber tudo numa folha que eu acho que talvez fique. O professor vai mandar para a gente esse esqueminha aqui
que você está Vou. montando. Manda até Beleza. a planilha se vocês quiserem para. Sim. Olha, professor, mande todo o material possível, porque que eu tinha entendido já está confundindo toda a cabeça. Não, não, não. Mas a gente vai ter atividade prática depois desses assuntos também. É bem tranquilo. Deixa eu só separar aqui para a gente não. Eu acho que senão vai fugir muito aqui as informações. Então tá, cota de compensação tá aqui. Tá? Agora a gente vai resolver o cálculo. Deixa eu copiar só essa caixa de texto. Cálculo do volume corte aterro. O volume corte aterro, que eu vou chamar de Vzão, este já vai ser igual. Deixa eu inserir mais uma. Ao valor de Q sobre 4 vezes Q vezes 4 vezes o somatório valor das cotas total peso. Isso vai ter que ser resolvido antes. Ele menos o somatório número de pontos total peso. Isso vezes a cota de elevação. Cota de escavação. Então, pera lá. O nosso volume, então, vai ser o valor de Q eu vou colocar como área de um quadrante, um quadrado, somatório total peso, vocês já têm, deixa eu deixar só esse menos um pouco mais evidente, isso. E C, e pode deixar ele como cota de escavação. Na verdade, o ideal seria uma cota de elevação, que a gente deseja, né? Porque às vezes não vai ser escavado, pode ser um aterro. Sendo que nesse caso do nosso exercício, o Q, que é a área de um desse setor, tá vendo que está um L, tá a largura desse quadrado? Nesse caso, ele tem ele é 20 por 20, L é 20, ou seja, 400 metros quadrados, tá? Então, L é igual a 20. E Q é igual a L vezes L, que é 400. Logo, o nosso volume
vai ser igual a o valor de quê? Espera aí que agora eu vou resolver depois na calculadora, tá? Ou eu resolvo aqui no quadro esse final, que eu vou ter que fazer uma fórmulazinha aqui, tá, pessoal? Vai ser o Q dividido por 4 vezes o valor do total peso, que foi 1.221,6, tá? Menos o pontos peso, vezes, vou colocar aqui embaixo, tá? A minha cota de escavação desejada. No caso, no meu CE, no exercício vai ser 100. Então, o volume corte aterro vai ser de... Eu vou ter que, na verdade, ter um corte aqui de 6.160 metros cúbicos. Deixa eu resolver na calculadora isso para vocês. Qual que é o processo, então? É o somatório total peso, que é 1.261,6, menos o somatório número de pontos peso, 12. Qual que foi a cota de escavação que ele solicitou ali? 100 vezes 100. Esse número vezes o nosso Q, que no caso é 400, tá? Isso dividido por 4. Então, vai dar o valor de 6.160 metros cúbicos. E aí ele pede também o empolamento. Só que o empolamento dele, é de 15%. É de 15%. Opa! 15%. Ou seja, é o valor de 6.160 vezes 1,15, tá? Então, 6.160 vezes 15%, 1,15. O volume que vai sair de solo dali vai ser 7.084, tá? Logo, o meu número de caminhões. 9 metros cúbicos vai ser igual a esse valor dividido por 9, né? Que é o volume que o caminhão transporta. Ou seja, eu vou precisar, nesse caso, tá? De 787, no caso 788, caminhões para retirar o corte que eu iria fazer nesse terreno, se eu quisesse adotar a altura de 100, altura de 100 aqui nesse meu terreno. O processo, com esse tanto de letra assim, ele acaba ficando um pouco parecendo difícil, mas ele é bem simples. Se resume tudo em vocês encontrarem isso aqui, ó. Somatório total peso e depois o número de pontos vezes o peso, tá? Encontrou isso daqui, o resto é tranquilo. Vou só mudar um valor. Por exemplo, se eu quisesse, em vez de utilizar a cota 100, utilizar 110. Tá? Aproveitar que o Excel já faz isso automático. Aqui daria um valor negativo. Tá? O que isso significa? Significa que está faltando esse volume de aterro para mim atingir essa altitude de 110. Então, se eu quisesse a 110 metros, tá, de altitude, a minha cota de elevação, eu teria então que comprar 746, na verdade, 6.716 metros cúbicos para poder chegar ali, né, e eu ter o nível, certo? Fazer o meu platô para receber minha obra no nível 110. Se a gente colocar, por exemplo, aqui o valor que a gente encontrou, que é da cota de compensação,
Tá vendo? Já vai chegando mais próximo de 0 caminhões. Por quê? Porque é o mesmo volume de cota e aterro, tá? Ele vai chegando próximo ao 0. Então, 105.133. Tá vendo? É porque aqui tem mais casas decimais, mas ele vai chegando próximo a 0. Vai precisando mais de corte e aterro. E que no exercício foi 100, no caso. Precisaria, então, de 788 caminhões. Certo, pessoal? Tranquilo, difícil, complicado? Certo, professor. Então tá. Qualquer coisa a gente refaz isso presencialmente. Vamos lá então. Vamos resolver aqui o nosso faça valer a pena. E a gente faz a outra sessão. Então, o que o faça valer a pena fala? Um serviço de escavação para 136 metros cúbicos foi contratado prevendo-se o seu pagamento através do controle de volume por número de viagens de caminhões. Sabe-se que o custo de escavação do solo seco é de R$ 12,00 o metro cúbico no corte. Qual será o valor referente ao custo do caminhão escavado, considerando-se o fator de empolamento, que o fator de empolamento é 40% e que a capacidade do caminhão é 6 metros cúbicos? Vamos lá então. Ele vai precisar escavar 136 metros cúbicos. E que ele falou que o fator de empolamento é 40%. Desse modo, o volume que vai ter que ser cobrado ou transportado, enfim, vai ser o que está lá, que é 136, vezes o nosso fator de empolamento. Então, é 190 metros cúbicos que tem que entrar no cálculo, certo? Quantos caminhões que a gente precisaria? Dividido isso por 6, 31,73 caminhões, tá? Ou 32. Outra coisa é que o valor do transporte é R$ 12,00 o metro cúbico, que é o que ele quer saber, né? Então, 190 vezes R$ 12,00 o metro cúbico. Isso vai dar um valor total de 380,8, né? Só que ele quer saber o custo do caminhão, né? Na verdade, espera aí. R$ 12,00. Deu muito baixo. Não, não é 31, eu fiz errado. É o que? 136 vezes 1,4. Então vai ser esse o valor, 190. O valor de 190, tá? Ele é vezes R$ 12,00 o metro cúbico. Então a gente vai gastar o todo 2.234,8. Sendo que quantos caminhões foram cotados? 32. Então vai ser o 2.234,8 dividido por 32 caminhões. R$ 71,40 sairia então o custo, tá, por caminhão para realizar essa carga. Logo, né, a resposta seria então a letra A, 71,4. Número 2. Nos serviços de movimentação de terra, as etapas de corte e aterro devem ser previamente avaliadas, visando a melhor
a um melhor planejamento no tempo de execução de obra. No caso específico dos materiais de corte, em virtude do grau de empolamento após a sua escavação, eles interferem diretamente no orçamento da obra. Marque a alternativa correta. A redução do volume do solo por causa do empolamento, que varia em cada tipo de solo, influenciando diretamente na quantidade de caminhões a serem utilizados no processo. Tudo aqui está certo, menos a parte da redução, né? O empolamento causa um aumento no volume, então a não está correta. No caso desse material de corte, o grau de empolamento vai interferir no tipo de equipamento utilizado? Não vai mudar. Dependendo do tipo de equipamento, não vai mudar. O tempo gasto também não. Se você movimentar devagar ou rápido É a pé, AD. o empolamento vai ser igual. O aumento do volume do solo por causa do empolamento varia em cada tipo de solo, certo? Influenciando diretamente na quantidade de caminhões, correto, a serem utilizados no processo. E o tipo de solo transportado, a questão do transportado não está correta, tá? Então vai ser a letra D. 3. É correto afirmar que corte é a retirada de excesso de material, ocorrendo o seu remanejamento, gerando a desagregação do solo, ocasionando um aumento de volume, que por sua vez gerará mais gastos com o transporte e a retirada de excesso. Certo. 2. Cortes são segmentos que requerem escavação no aterro natural para se alcançar o lençol freático? Depende. Vamos para 3. Aterro é quando o terreno natural é mais baixo que a rua ou nível desejado para a instalação da obra, sendo necessário adicionar material de solo ou terra para atingirmos o nível projetado, obtendo um platô nivelado. Isso aqui está correto. 4. Aterros constituem segmentos cuja implementação requer a relocação de materiais para a composição de uma nova cota segundo os gabaritos do projeto. Aterros constituem segmentos cujo... Não, na verdade, né, não tem que relocar, depende. Né, não é só relocar, às vezes precisa trazer novos materiais. Relocar seria na parte de, igual a gente fez ali a cota de compensação. Então, o corte é retirado de excesso de material, certo, né? Verdade. Corta segmentos que requerem escavação para se alcançar o lençol freático? Pode-se dizer que sim, mas não necessariamente que o objetivo do corte vai ser alcançar o lençol freático. O aterro aqui vai estar certo e a 4, na verdade, vai estar errada por causa da relocação. Falso. Então, verdadeiro, 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 falso. Verdade, letra A. Só a 2 que ficou um pouco estranha, né? Não necessariamente que vai ser o objetivo de alcançar o lençol freático, mas se você realizar um corte muito profundo, você vai alcançar sim. Tá? Então vamos para a seção 3.3.
Bom, seção 3.3, determinação de platôs, taludes e rampas. Então a gente vai abordar, né, os assuntos dos taludes, platôs e principalmente rampas, que vai ser acho que é um fator importante para vocês. Então o que é o platô? Tá? O platô, inclusive dependendo do software que você for utilizar para projetar, na parte da topografia você tem que determinar um platô. Platô nada mais, nada menos, né, seria a base para a sua construção. Então, ele vai estar ali para regularizar, né, aquela superfície que está irregular, né, preparando aquele ambiente, aquele local para receber a obra, né, tornando ele o mais plano possível. Não só por motivos, às vezes, como é que eu vou dizer, próprios da estrutura, porque, igual a gente viu, pode ser que a arquitetura se adeque à topografia, né? Mas o platô também ele pode ter a utilidade de movimentação, né? Dependendo da obra, o platô ele vai ter essa utilidade do campo, armazenagem, enfim, do canteiro de obras ali. Então tem que ter esse ambiente muito bem irregular para que nada, para que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Tudo plano. Aqui a gente tem então um exemplo também de um platô natural, que seria, na verdade, um planalto, né? Esse relevo, ele forma uma superfície bem plana, né? Que pode receber então já aí a obra. Mas aqui a gente tem uma outra representação do platô, então. Então eu teria esse terreno aqui acidentado, eu viria aqui então com o meu aterro, né? E realizando platôs, nos quais iriam então estar preparando ali a superfície. Até porque, né, para projetar ou executar um projeto em que o terreno está nivelado sobre um platô, é muito mais simples. Um outro elemento que a gente tem aqui, principalmente em barragens, rodovias, enfim, encostas, são chamados taludes, né? Por que eles entram sempre nessas áreas? Porque o talude, a função dele, ele tem a função de estabilizar aquela encosta, aquele local, né? Além de, no caso da barragem, ele atua também como forma de conter, né? Contenção. Mas a sua principal, inclusive os taludes são calculados, é tudo muito bem dimensionado, tudo muito bem averiguado, né? Não é simplesmente ir lá e fazer ele inclinado. Então essas inclinações, tudo isso que é determinado em projeto, vai conseguir dar segurança ali para o local onde você está executando o talude. Então, se por exemplo, você está na beirada, às vezes em serras, é possível ver os taludes, né? Dependendo do local que você vai descer uma serra, você pode encontrar um talude. Em que aquele talude está ali para evitar que ocorram acidentes, que aquele bloco de terra venha, né, descer ali na rodovia, né, ou talvez impedindo a passagem ou causando acidentes, né? Então o talude está ali sempre pensando talvez na parte da segurança, né, em estabilizar. Tanto que a parte seria também o termo para os taludes seria estabilização de encostas, né? Também é um termo que pode ser chamado aí os taludes. Dentro do talude, a gente tem um elemento que chama berma, que seria essa parte plana entre um talude e o outro, entre esses taludes intermediários. Tem o talude total e tem as partes intermediárias, em que essas divisões são chamadas de bermas. Então ele vai quebrando a continuidade aqui do talude e isso, né, como você está diminuindo o peso que está atuando sobre essa região aqui inclinada, né, seria uma carga, digamos, se fosse desse trecho aqui que eu estou apontando, deixa eu pegar o ponteiro aqui, se fosse desse trecho até lá em cima, né, teria uma carga, uma sobrecarga de peso de solo sobre esse ponto enorme, né, podendo causar o escorregamento.
Então a berma ele vai, além de inclinando o talude globalmente, né, ele vai tirando a carga. Então vai dando mais estabilidade ainda para o talude. Além disso, a gente tem alguns pontos aqui no talude, que é as cristas, que são esses pontos aqui, tá? Intermediários. Então aqui seriam as cristas. A parte de baixo, o pé do talude e os ângulos. Igual eu expliquei, a gente tem o ângulo, né, do talude face a face, que seria a parte de cada trecho, né? Eles têm os mesmos ângulos. E o ângulo geral do talude. Igual eu falei, a berma, né, dependendo do tamanho dela, quanto maior a berma e maior quantidade de bermas, né, menor vai ser o ângulo geral do talude. E isso vai dando, consequentemente, mais estabilidade. Inclinação. A gente tem, então, a inclinação tanto na parte das rampas, tá? Quanto na parte dos taludes. O que é que a gente tem inclinação em percentual? Que é dividido o comprimento pela altura, né? E esse resultado vai dar um resultado em percentual, sendo que quando for 45 graus, é inclinação 100%, tá? 30 graus, que vai ser 1 para 1,75, vai ser em torno de 57%. Ou seja, cada 1,75 m que eu deslocar, que eu andar, né, vai ter ocorrido uma altura de 1 metro. Eu posso deslocar 1 metro para ter 30 graus de inclinação. Sendo que, igual eu falei, quanto maior a berma, menor o ângulo geral do talude, certo? Então, comparado um talude com 45 com um de 30, um talude de 30, ele tende a ser um talude, além de mais suave, mais estável. Essa atividade aqui, a gente vai fazer, se eu não me engano, uma aula prática, tá? Mas como é que a gente faz para projetar, então, um talude? Vai ter um passo a passo aqui agora. O primeiro passo, então, seria posicionar o platô, que é o que? A base de construção do nosso terreno. Então, teria que deixar aquela parte plana. Aqui eu tenho as curvas de nível, né? Determinei que seria na cota 4. Tá? Isso não vai interferir agora no momento. Mas eu posicionei, então, a minha construção dentro da minha topografia, que tem aqui as minhas curvas de nível. Feito isso, né? Agora, o certo é traçar linhas a 45 graus nos vértices do platô. Então, agora, o próximo passo, teria que ter ajeitado aqui, é o que? Traçar linhas a 45 graus nos vértices. Esses são os vértices do platô. Então, linhas a 45 graus. Feitas as linhas a 45 graus, a gente vai fazer o quê? Traçar linhas paralelas auxiliares ao platô. Sendo que, lembra que a gente falou que 30 graus seria um platô mais estável? Então, se eu quiser um platô com 30 graus, eu vou deslocar desse trecho para esse trecho, tá? 1,75. E assim, consequentemente, eu vou de um ponto para o outro, tá? Sempre com 1,75. E assim eu vou garantindo que o meu platô tem ali, então, 30 graus de inclinação. Se eu quisesse ele com 45, eu faria, então, de 1 em 1 metro. Depois, então, de feitas essas linhas auxiliares,
a gente vai marcar, então, pontos. Eu vou na primeira linha, tá? Eu vou marcar os pontos em que vai interceptar, de acordo com a distância, tá? A minha curva de nível. Então, eu vou ir marcando os pontos que vai estar interceptando. Isso é claro, de acordo com a distância. As minhas curvas de nível. Vou marcando. Depois é feita a união dos pontos. É traçada essa linha. Tá. E, por fim, é determinado a indicação da caída do talude. Neste caso, a gente vê que o nosso talude é o quê? Aqui é um ponto mais elevado, em que está caindo o talude para o nosso platô, está caindo, o relevo está nesse sentido. E depois, né, aqui seria uma parte de descida. Então, se aqui tivesse um corte, mais ou menos aqui, seria esse estilo aqui, tá? Que aqui estaria o nosso platô, representando o jeito que foi feito aqui com essa curva de nível. E se, caso tiver algum obstáculo no meio, é só encerrar o talude e arrimar o pé dele, né? Fazer a inclinação correta e fazer a ancoragem necessária ao obstáculo. Rampas. Então, de acordo com a NBR 9050 de acessibilidade, a rampa é um plano inclinado que se utiliza para a circulação de pessoas, cargas ou veículos, né? A norma diz que devem existir patamares de descanso e de acordo com o seu uso / destino na obra, seguindo a inclinação máxima das rampas, sendo que a indicação é para pedestres, a inclinação ideal é de 8,33% e a máxima seria de 15%. E dessa forma, nós temos as rampas que podem ser curvas ou as rampas que podem ser retas. Para as rampas curvas, o prescrito é inclinação máxima de 8,33% e o raio mínimo, tá, dessa minha rampa, se ela fosse uma rampa circular, às vezes no estacionamento, tá, o meu raio ele teria que ser maior que 3 metros. E no caso da rampa reta, a inclinação máxima dela é de 12,5%. Qual que é o cálculo, tá, das inclinações? A altura do desnível, ou seja, vou de um ponto A para o ponto B. Do ponto A para o B aqui, a cota é a 0, né? E aqui é a 3,1. Então, a altura do desnível, né? 3,1. Agora, o comprimento da projeção horizontal, ou eu posso determinar o comprimento se eu tiver inclinação, digamos, eu determinei que a inclinação aqui vai ser uma rampa reta, o máximo é 12,5%. Então, vou colocar a inclinação de 12,5%. Inclinação igual a 12,5%. Então, eu coloco 12,5% aqui na inclinação, né? E calculo o comprimento
tá? Vou colocar um comprimento aqui, coloquei L, mas comprimento. Então eu determino qual que vai ser o comprimento dessa rampa. Ou, se eu quiser predeterminar o comprimento, ela vai ter que ser, digamos, deixa eu ver se tem como apagar esse trecho aqui. Ele vai ter que ser teria que ser aqui então 10 metros, né? Então a minha altura 3.1 dividido por 10 vai dar então 0,31, que no caso seria 31%, ou seja, não estaria passando aqui na inclinação máxima. Então teria que ser revisto, né? No caso, ou aumentar a rampa, ou fazer ela, não fazer ela linear, faz ela com patamares, né? Em L ou em U, que aí você aumenta o comprimento total da sua rampa, certo? Não necessariamente ela tem que ser reta desse modo, tá? Então, nas rampas, que também vai valer para escadas, nós temos os lances, que é a parte que vai estar ocorrendo uma elevação, e nós temos os patamares. Os patamares são os trechos que não haverá inclinação, eles serão retos, tá? Em que os patamares, pela NBR, você tem que ter no mínimo 1,20 de comprimento, tá? E se for o patamar tiver, digamos, uma curva, igual seria aqui o caso, o comprimento do patamar vai ter que ser igual à largura da rampa. Então, se essa rampa, digamos que ela está subindo nesse sentido, e ela tem aqui 2 metros, o comprimento aqui tem que ser 2 metros, tá? Então, isso na hora de vocês fazerem o projeto arquitetônico de vocês, vocês podem seguir essas jurisdições. Vamos na apostila? Aqui vocês terão uma atividade. Essa aqui é para calcular o comprimento da rampa, mas isso daqui é simples, é só multiplicar o raio por 2π, né? No caso ele deu o raio aqui de 3, né? 4. 4 vezes 2 vezes 3,14, 24 metros. Esse daqui é bem simples. O que ele passou aqui para vocês foi para vocês calcularem a quantidade do comprimento dos lances, né? Então, lembrando que a nossa fórmula... Deixa eu ver se aqui eu não vou ter caneta. Lembrando que a nossa fórmula vai ser inclinação é igual a nossa altura dividido pelo comprimento vezes 100. No caso aqui, para a gente determinar os comprimentos dos lances individuais, ele já deu a inclinação, a gente tem que determinar então o comprimento, né? Comprimento, então, se a gente passar o comprimento para cá, a inclinação vem para cá, certo? Logo,
nós teremos comprimento como a altura dividido pela inclinação, tá? Desse modo, aqui nesse exemplo, nós temos a pé direito, o vão entre pisos, a altura de 3,60 dividido por inclinação da rampa 8,3%. Então, 0,0833. Então, a gente vai ter um comprimento total de rampa para ter essa inclinação de 43 metros. Dividido por 3 lances, a gente vai ter, então, cada lance com 14,40 metros. Então, esse é o procedimento aqui desse trecho. Certo? Vamos resolver aqui, então, o nosso faça valer a pena. Então, o que ele diz? Uma área nivelada plana de um terreno que pode ser projetada e executada com a finalidade de regularizar a superfície irregular de uma área para receber uma obra, podendo ser formada naturalmente, é comumente chamada de... Quem se arrisca? Alguém se arrisca? É o Platão, não é? O Platão, esse mesmo. 2. Com qual finalidade realizamos intervenções com elementos construtivos como platôs, taludes, rampas, obras de contenção, valas e degraus? Para nivelar e planificar um determinado terreno, com o objetivo de intervir na modelagem do terreno para adequá-lo à implantação de uma determinada obra ao meio ambiente, reduzindo seu impacto, entre outros. C. Com finalidade arquitetônica, apenas. Para modificar drasticamente o meio, adequando conforme o projeto arquitetônico indiferente ao impacto ambiental causado. E para impactar esteticamente quando elaborar um projeto arquitetônico. Para planificar, né, na verdade estaria certo, mas as valas e degraus não planificam, né, então não está coerente. O objetivo mesmo vai ser a letra B, intervir na modelagem do terreno para adequá-lo à implantação de uma obra, né, ao meio ambiente, reduzindo seu impacto, entre outros. Com finalidade estética arquitetônica apenas, não que isso não possa acontecer, tá, mas seria muito drástico, assim como a letra D. Então, resposta, letra B. 3. Marque como pode ser definido um talude e quais nomes pode receber. Marque a alternativa correta. A. É uma superfície inclinada que delimita um maciço rochoso ou terroso. Pode ser chamada de encosta, rampa ou morro. B. É uma superfície inclinada que delimita um maciço, rochoso ou terroso. Pode ser chamada de corte, aterro ou misto. Corte não, né? C. É uma superfície plana. Já não é mais plano, né? Talude não é plano. D. É uma superfície suavemente plana. Também não. E. É uma superfície suavemente plana. Também não. Dessa forma, 3 é uma superfície inclinada, delimita um maciço rochoso ou terroso. Pode ser chamada de encosta, rampa ou morro. Letra A. Certo. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar aqui a questão do maquinário. E vai entrar na representação cartográfica e interferência das obras na topografia. Alguma dúvida? Tudo certo? Compreendido? As nossas aulas práticas, a gente vai trabalhar um pouco desses cálculos, tá? E aí eu acho Professor, pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação à questão do link dos vídeos da aula, você pode mandar eles no Telegram? Porque, assim, o AVA tá uma complicação, porque você consegue abrir a matéria, só que você clica lá para abrir as sessões e nem aparece
para abrir as sessões. O meu já está assim há 3 dias. Eu não sei se é só o meu. Aí eu não consigo acessar nada, entendeu? Eu não consigo fazer atividade, não consigo fazer nada. Beleza. Eu vou colocar o link da playlist, porque daí é o... Toda hora eu tô colocando a mesma playlist, né? Lá no YouTube. Sim. Então é só acessar o canal lá, tudo certinho, já vai estar lá, né? Vai estar a data. Eu tenho que esperar subir para o servidor para me postar essa aula. Mas assim, tá ok. É porque algumas partes eu não consegui acompanhar por causa da internet, mas assim, eu preciso assistir a aula passada também. Aí então aí lá, obrigada. Aula ao vivo, dia 29/4. Vai estar bem assim, tá? Aí eu vou colocar o link da playlist tá ok. lá. Beleza? Tá ok, obrigada. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Certo? Vou ver se eu coloco também esses arquivos aqui em PDF lá no link do vídeo, da aula. E daí fica mais fácil vocês baixarem também, em vez de ser no portal, né? Beleza. Ok? Ok. Então, é isso, pessoal. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos ver se semana que vem a gente já retorna à aula presencial e a gente consegue ter uma aula um pouco mais interativa e mais próxima. Beleza? Beleza. Boa noite. Ok. Boa noite. Obrigadão, Boa pessoal. noite, professor. Até a próxima aula. Boa noite. Até. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite.